Olá, bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças. E antes de mais nada, por favor, se inscrevam no nosso canal, curtam e mandem sugestões sobre os próximos programas. Hoje o nosso assunto, a nossa insegurança é insegurança na maternidade. E para isso eu convidei quem? Uma super mulher. Ela é empreendedora e influenciadora do LinkedIn, executiva e mãe de 2 meninas. É isso, Karen? Isso mesmo. Muito obrigada pelo convite, Jo. Estou muito feliz de falar da insegurança na maternidade, porque maternidade é um dos assuntos que eu mais gosto de falar e vai ser um prazer contribuir aí. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos falar tudo, vamos contar todas as coisas. Me conta Vamos. um pouco da tua história, porque a maternidade, mas antes de maternidade, tu era uma mulher, uma super mulher já aos 21 anos, é isso? Isso, Jo. Eu sou engenheira de formação, trabalho na área de meio ambiente, saúde e segurança há 22 anos, 2 anos apenas empreendendo. Sou casada há 10 anos, tenho 2 filhas, uma de 5 anos e uma de 3 meses. Inclusive, a maternidade ela tem vários momentos da nossa vida como mãe. Trabalho no mundo corporativo há 20 anos, como eu disse, em grandes empresas multinacionais. Sou executiva desde os 21 anos de idade, ou seja, tenho Que uma história um pouco precoce, um pouco relacionado a oportunidades, e abraçar essas oportunidades. E desde então eu venho atuando dentro de vários segmentos, hoje como consultora, conselheira, mentora de grandes executivos nessas grandes multinacionais, que um dia foi apenas uma vontade de trabalhar, hoje eu sou praticamente uma fornecedora, eu sirvo essas empresas com meu conhecimento. E também tu faz toda a parte de mentoria com os executivos. Isso mesmo, eu desenvolvo um perfil de alta performance, então eu trabalho desde a parte de humanização desse executivo no ambiente de trabalho para construir um ambiente mais seguro e mais humanizado para esse time que ele trabalha. Então, hoje eu faço o diagnóstico dessa cultura, como que essa empresa está no momento, o que pode, dentro da minha experiência, contribuir para a melhoria desse ambiente, desse lugar, sempre visando a saúde mental das pessoas. E eu pego essa experiência desses 22 anos e eu contribuo aí com programas, tanto que ontem eu fiz uma contribuição na rede sobre pontos que podem ajudar a mulher no retorno de licença maternidade. E foi um dos posts que deu mais engajamento, porque lá existem dicas que as empresas podem adotar e melhorar seu ambiente de trabalho. Eu acho que tu vai ter que vir aqui uma outra vez para a gente falar em segurança com executivos, né? Ai, total. Tá, Eu acho vamos que vai colocar dar isso na pauta nossa agenda. e ainda É ninguém falou sobre isso, uma tá? ótima ideia. Mas conta Obrigada. pra gente, eu acho que a insegurança na maternidade é mais fácil tu falar até por tudo que as mulheres passam, porque deve ser bem complicado escolher o momento certo de ter o filho, né? Jo, eu Vou passei abdicar do muito por quê? isso. É uma pergunta bem interessante, eu agradeço, eu acho que ela se aplica a muitas mulheres, né? Em que momento ser mãe? Até me arrepiei agora, né? Essa era uma dúvida minha. Por quê? Porque dependendo do contexto que você está, influencia muito a sua decisão. Então, eu sempre quis ser mãe. Eu fui aquela garotinha que escrevia no diário, querida filha, né? Sem mesmo antes de tê-la. Então, ser mãe primeiro tem que ser uma decisão, né? Na vida dessa mulher. É, e eu super acolho as mulheres que não querem, né? Mas a partir do momento que eu decidi ser mãe, quando isso poderia acontecer? Aí veio muita insegurança. Por quê? Como eu tive uma carreira muito precoce de crescimento, a minha primeira insegurança é: ter um filho agora vai me favorecer neste ambiente que eu estou? Eu vou continuar crescendo ou não? E eu não tinha essa resposta. Ela não é uma resposta que ela vai existir na vida dessa mulher. Porque quando essa dúvida veio lá aos 21 anos de idade, eu estava numa cultura que eu não via as mulheres sendo favorecidas no seu retorno de licença maternidade. Então a minha principal insegurança era: eu serei demitida se eu engravidar neste lugar. Essa cultura, ela não é, e hoje é um dos motivos que eu trabalho na cultura, né? O que influencia muito essa decisão da mulher de ser mãe é esse contexto que ela está inserida, essa cultura de empresa, de acolher esse processo da maternidade. E eu tinha muito medo de ser mãe, né? A ponto disso me prejudicar como mulher mesmo, né? Então, se eu engravidar, o que vai acontecer comigo? Será que eu estou preparada para ser mãe? Então, no momento que eu decidi ser mãe,
eu já estava num relacionamento com um homem que queria ser pai. É um outro motivo, né? A melhor decisão da nossa vida é escolher com quem a gente vai viver a vida. Eu tive relacionamentos dos quais eu achei que eu estava completamente segura de continuar e a pessoa, num simples conversa sobre sonhos, falou para mim, eu não quero ser pai. E eu não negocio os meus sonhos, né? Então a minha dúvida era com quem ter um filho e esse filho ser querido, que eu falo muito hoje que minhas filhas são muito queridas e não queridas de carinhosamente recebidas, não, elas foram queridas. Foi um pedido para Deus, eu acredito muito em Deus, de ser mãe. Então, quando a gente decide ser mãe, precisa decidir com a pessoa certa. Eu tive muitas pessoas erradas no meu caminho, que não queriam ser pai. E deixavam claro isso para mim, e tá tudo bem, só que eu não estava disposta a negociar a maternidade. Quando eu encontro... tem que respeitar, Respeitar, né? e tá Cada um tudo tem bem, seus sonhos, tá né? tudo bem. Eu também não estava disposta a negociar isso. Então, às vezes você ama tanto a pessoa que você negocia seus sonhos. Isso não é legal, porque mais tarde essa conta vai chegar. Principalmente para nós, mulheres que têm um relógio biológico, né? Então, quando eu decidi ser mãe e encontrei o meu marido e ele decidiu também ser pai, a gente só olhou para o momento, né? Em que momento? Eu estava crescendo muito na carreira, numa velocidade que talvez o filho não me permitiria. E quando eu estava já há 7 anos nessa empresa e eu vi a cultura dessa empresa, eu trabalhei em 7 segmentos diferentes. Dentro da própria empresa. Dentro de outras empresas. Eu mudei de empresa, mas eu já, nesses 20 anos, eu trabalhei em 7 unidades de negócios diferentes. E nessa unidade onde eu tive minha primeira filha, era uma empresa super diversa, inclusiva. A maternidade, eu tive curso de gestante. Eu vi as mulheres sendo contratadas grávidas com 8 meses. Eu achava isso incrível. Então, aquela insegurança que eu tinha na gestão anterior, numa empresa onde eu não via isso acontecendo, pela essa cultura organizacional, que é uma coisa que eu valorizo muito hoje, era possível ter minha primeira filha. Então, eu falei, poxa, nessa empresa eu posso engravidar sem medo, que é o primeiro medo de uma mulher, é em que momento a maternidade ela vem para somar com essa carreira. E de verdade, não existe um melhor momento, né? Não existe. Existe um melhor momento para essa família. Porque independente da cultura, e aí eu vou falar o que aconteceu, né? Então eu via nessa empresa todo mundo sendo contratada grávida. Eu falava, uau, eu vou ter meu filho aqui e não preciso mais ter a insegurança do medo de ser mandado embora, de ser demitida. Emprego. Exatamente, que é uma coisa que nos persegue muito, né? A mulher fala, meu, vou ter um impacto já no corpo, vou ter um impacto na minha vida social, vou ter um impacto, porque é uma gestão muito mais puxada para a mulher. Mesmo que eu tenha um pai, que eu falo, né? O meu marido, ele briga comigo porque ele não consegue amamentar, né? Ele queria isso, se fosse possível, ele queria isso. Mas quando a gente tem essa troca, equilibra tudo, mas na empresa é essencial para esse momento. Então, a primeira insegurança da mulher é como que vai ficar a minha vida profissional, principalmente para aquelas que estão crescendo na carreira, que era o meu caso. Nessa empresa, como eu via que pessoas eram contratadas grávidas, eu falei, aqui eu posso engravidar. Eu lembro que eu tive uma conversa com o meu líder, Jô, eu falei, olha, estou pensando em engravidar, estava indo para o 6º ano nessa empresa, eu tinha 6 anos já de atuação nesse negócio. Já estava com meu marido há mais de 5, eu falei, estou pensando em engravidar. Ele virou e falou, mas não é para mim que você tem que falar, é com o seu marido. Falei, não, tá tudo bem, para você ver o tamanho da minha insegurança em um negócio, uma decisão que deveria ser normal. A mulher não tem que pedir permissão para a carreira, né? Ela tem que decidir como família em que momento ter, porque é o suporte principal que ela vai precisar. E aí eu engravidei. Né? Eu tive minha primeira filha, licença maternidade de 6 meses, mais um de férias. Incrível, olha que inclusa essa empresa, né? 7 meses. 7 meses. Hoje eu valorizo muito, eu acho super essencial esse período. Como empreendedora eu já estou trabalhando, né? Com 3, mas lá eu tinha 7. 6 meses de licença, 4 da lei, 2 da empresa e 1 de férias. Quando eu retornei de licença, então o que ia acontecer comigo nesse período? Segunda insegurança absurda. Imagina, uma mulher que viajava 50% do tempo. Eu trabalhei até o dia anterior do meu parto, que foi um parto normal. Eu falei, e agora? Então eu passei muitas das minhas atividades para um sucessor
E falei, e agora? O que eu faço? Imagina, uma mulher que viaja muito, trabalha muito, de repente se vê dentro de casa com uma criança. E eu fui daquelas que não preciso de rede de apoio. Os 15 primeiros dias fiquei na minha mãe, mas depois fui sozinha cuidar de uma criança por 4 meses, né? E aí muita coisa dá errado. Então, não pode dormir, não pode tomar banho, super insegura com a rotina ali, insegura e sozinha, né? É uma coisa que hoje eu trabalho muito. Optou por ficar sozinha? De rede de apoio, sim, mas entenda que você estar sem uma rede de apoio não significa que você precisa estar sozinha. A solidão, ela percorre muito a vida de uma mulher. Por quê? Imagina, na madrugada ela é a única que acorda ali, ela precisa nutrir a criança com a amamentação. O marido, muitas empresas dão 4 dias para o pai. 4 dias. Se a criança nasce numa quinta, sexta, sábado e domingo, não é nada. E muitas mulheres não são favorecidas como eu. Hoje eu tenho uma rede de apoio. Minha filha agora de 3 meses está com a babá, com a cuidadora em casa. Meu marido trabalha de casa, está por perto. Quantas mulheres hoje brasileiras têm esse privilégio? E eu tinha até nessa época essa condição, mas eu não optei por isso. Eu decidi cuidar da minha filha até próximo do meu retorno. Então eu contratei uma cuidadora com 4 meses. E o que aconteceu nesses 4 meses? Depois de 4 meses. Depois de 4 meses. Eu não tomava banho, Jô, eu não comia direito, eu não tirava o coque, eu não tirava o pijama. Por quê? Porque quando nasce uma mãe, nasce uma sociedade falando tudo que não deveria para essa mãe. O bebê vai afogar, ele vai morrer engasgado, ele não pode tomar banho, ele não pode fazer, não podia um monte de coisa. E tudo que fala, uma hora semeia, né? Então eu não fazia nada, eu não fazia nada. Hoje eu tomo banho, eu puxo o berço, quando a babá não tá, eu puxo o berço, ponho a neném lá e fico tomando banho. Nunca que eu fazia isso, eu tinha muita insegurança de acontecer alguma coisa com aquela criança que dependia 100% de mim. Então, essa insegurança, ela percorre uma mulher muito mais pela opinião alheia do que pela propriedade que ela tem de cuidar de um filho. Eu acho incrível que hoje eu falo para as mulheres que engravidam, eu não tenho um conselho para te dar. Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar porque eu já tive um filho, mas a minha experiência é muito pessoal. Mas acredite em você, porque a mãe, ela sabe cuidar de uma criança. A mulher que decide ser mãe, ela sabe cuidar. É natural, né? É natural, é genuíno. A gente nutre a vida, né, Jô? Então, assim, o leite sai da gente. Nós produzimos o leite que amamenta uma criança de, no mínimo, 6 meses, que é suficiente para ela. Você não precisa dar mais nada. Aí vem o vô e fala, dá água para essa criança. Aí vem uma pessoa falando, não, você não quer dar uma frutinha? Precisa, né? Essa maternidade, ela nasce com a gente, né? Mesmo as mulheres que optam por não ser mãe, elas têm a maternidade. A maternidade que eu digo é o cuidado. Elas sabem cuidar. Então, existem muitas inseguranças voltadas para, será que eu dou conta? Cara, dá conta. Dá conta. Dá conta sozinha, porque muitas mulheres que eu conheço trabalham e cuidam dos seus filhos, é mãe solo, e dá conta. O que acontece com essa mãe solo, o que acontece com a gente é a exaustão. Então, por isso que eu falo assim, não precisa ser solitário, sabe? Você pode receber uma ligação. Nesses 7 meses que eu fiquei de licença, ninguém me ligou, Jô. Ninguém. Imagina, uma executiva que trabalhava, que era, nossa, super dá conta de tudo, de repente você está numa licença maternidade, com todos os benefícios dela, que é o salário mantido, mas ninguém te liga. Então você fala, aí você começa a entrar no conflito que era o inicial. Apesar de eu estar numa cultura onde as pessoas não eram demitidas, né? Eu não via isso acontecendo, eu fiquei off ali. Ninguém nem me ligava para saber. Eu falava assim, como assim? Até ontem meu telefone tocava 24 horas. Agora que eu tô com o neném aqui do meu lado, nada, nenhuma mensagem. E é uma das dicas que eu digo hoje para as empresas, sabe? A maternidade já é solitária, porque a gente já cria essa solidão. A gente já chora. A minha segunda filha foram 40 dias que eu não conseguia nem escovar os dentes sem chorar. Eu tive muito problema para amamentar, muito. E apesar de ter uma rede de apoio, eu cheguei em casa com a neném e já tinha babado, né? Essa segunda. Né, que eu falei, agora eu tomo um banho com calma, né? Mesmo trabalhando de casa, que era uma situação que eu não estava de licença maternidade. Hoje, como empreendedora, não é licença maternidade, né? É uma agenda. Eu decidi minha agenda estar fechada por um período. Eu não tenho um privilégio, se eu não trabalho, eu não recebo. Então, hoje eu falei, não,
Mesmo eu tendo uma rede de apoio, eu passei muita dificuldade na segunda gestação. Mas com esses 40 dias com tristeza, essa Então, tem o puerpério, que mudança dos chama, né? Tem mulher que hormônios. nem sente nada. Então, cada mulher é uma mulher. Então, a insegurança de eu não sei como vai ser, é calma, né? Hoje eu tenho gestantes num grupo de mulheres que eu lidero, falando, meu, como vai ser? Eu falei, eu acho que eu vou ser mandada embora. Então, é a primeira insegurança de toda mulher. Falou, se você vai ser ou não, você tem a cobertura da lei de 4 meses e depois mais um quando você retornar. Então, isso só vai acontecer depois de 5 meses que o seu bebê nascer. Então, não pense nisso agora, porque isso daí vai trazendo muita ansiedade, muito desconforto, aí você não vive nem a maternidade de forma decente e nem praticamente a sua carreira, porque você não vai conseguir resolver isso. Jô, você não consegue resolver a insegurança até que ela se supere, né? Então, eu tô insegura se eu vou ser uma boa mãe. Você não consegue resolver se você não tem um filho. Você não consegue. Você só vai resolver quando de fato você estiver vivendo a situação. É assim que você supera a insegurança, né? E eu acho extremamente importante ter esse medo que a insegurança traz, porque é ele que nos mantém em movimento. Quando eu voltei voltando um pouquinho, quando eu voltei Uma dos 7 surpresa, meses, né? a demissão aconteceu, né? Uma Então coisa aí que você tu fala, não estava esperando, tu tinha certeza que não ia acontecer. não vai acontecer comigo. Mas por que que aconteceu? Porque quando eu retornei, eu já não estava sendo liderada pelo mesmo líder. Ele tinha ido para a América do Norte. O meu líder era uma pessoa que não me conhecia em nada, ficou 7 meses com a minha posição lá e sem ninguém performando, então ele conseguiu readequar ali. E que assim, não existe certo ou errado nessa história, é só uma história. Mas eu fui demitida. E aí eu falei, poxa, não funcionou comigo, a cultura organizacional não funcionou. Eles esperaram ali o tempo de 4 meses, deram um downgrade na minha carreira, mas eles me estacionaram com a justificativa que eu precisava ficar mais perto do meu bebê. E eu com uma babá que eu tinha contratado depois dos 4 meses, com a primeira premissa de ela poder viajar comigo. Ou seja, eu estava tentando o tempo todo, pela minha insegurança de perder o emprego, planejar esse retorno ao trabalho sem nenhum impacto na minha performance. E não aconteceu. E tá tudo bem, né? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi ser demitida. Se reinventou. Eu me reinventei, na verdade eu consegui avaliar melhor o que me acontecia, porque o que nasce com a maternidade é a falta do tempo. Você tem muito pouco tempo para tudo, né? Você tem pouco tempo para tomar um banho, você tem pouco tempo para comer, você come frio, você aprende a assistir desenho. Fizeram até uma pergunta recentemente, qual é o seu filme preferido? Falei, poxa, pode ser Blue e Bingo? É um desenho, que eu não assisto filme mais faz muito tempo, é sempre um desenho. E aí você tem pouco tempo, então você tem que se reinventar, né? Então eu falei, legal, eu fui mandada embora pela mata por causa que eu tenho uma filha. A primeira coisa que eu fiz foi olhar para ela e falar, você nunca vai ser um motivo de tristeza na minha vida. Então a demissão aconteceu, em 6 dias eu me recoloquei numa posição maior, numa empresa também com um salário, condições financeiras muito maior, e eu mudei com a minha família. E Mudou de cidade. mudei de cidade. Como executivo, eu mudei para 7 regiões diferentes. Sou zero apegada aos bens materiais, aprendi muita coisa com essas mudanças. E a maternidade me deu muita força de continuar, de falar assim, não, não é isso que vocês estão fazendo comigo, sabe? A maternidade não é perder emprego, é sobre dar conta de uma forma mais precisa, fazer melhor a gestão do tempo. E aí eu fui para uma outra cidade, consegui um emprego melhor e decidi não continuar nesse emprego de novo, cultura organizacional. Não era nada relacionado à maternidade, porque nem tinha mulher nessa empresa. Tinha 2% de quase 10 mil funcionários, era mulher. 2%. Então você imagina, raramente eu encontrava uma mulher nesse negócio. E quando eu encontrava, com certeza essa mulher não ia querer engravidar nesse ambiente, por causa da insegurança de perder o emprego. E aí eu fiquei quase 2 anos nessa empresa e decidi sair e ser empreendedora, abrir meu próprio negócio. E hoje eu ajudo muitas empresas nessa questão de como tirar as inseguranças da diversidade e inclusão da mulher no ambiente de trabalho. E eu reforço muito que é a questão da cultura que está relacionada às pessoas, né? O meu líder sempre apoiou a minha maternidade, o líder durante a gestação. Ele era pai de 3, ele tinha 50% de mulheres na equipe, então sempre tinha uma mulher grávida, estava numa empresa que apoiava a sua gestão dessa forma. Quando eu voltei, mudei de liderança, deu
uma balançada, um game over ali na minha vida, e aí eu fui demitida. E daí tu abriu uma empresa de quê? Porque tu tem Eu uma abri uma empresa e empresa, tem uma outra. eu tenho alguns negócios, né? Conta Dentro pra da, gente. hoje, Como é ter todos esses negócios, sendo linda, maravilhosa, ah, simpaticíssima ó o e exemplo, mãe, né, né? gente? Ó o exemplo. Jô, assim, eu abri um negócio para fornecer soluções integradas para a cultura das organizações. Então, o que que é isso? Eu forneço diagnóstico de cultura para saber qual que é o momento que a empresa está, na promoção da vida que eu falo. Então, são programas educativos para melhorar a saúde mental dos funcionários. Eu forneço conteúdos para as empresas em treinamento, em desenvolvimento humano também, para prevenção de riscos. Então, você fala de segurança, eu falo da segurança do trabalhador. Como que a gente promove um ambiente seguro para que essas pessoas trabalhem e retornem para suas casas sem se machucar? Então, eu faço parte dessa análise desse ambiente para identificar o que está faltando ou o que dentro da minha experiência pode contribuir para essas pessoas voltarem para casa sem lesões e com o bem-estar físico e psicossocial, né? Então, assim, o que faz esse trabalhador adoecer nessa empresa? Então, eu entro com essa experiência de fazer esse diagnóstico e fornecer uma capacitação para essas pessoas que estão lá liderando essa cultura. Então, eu forneço treinamento de alta performance para líderes, eu faço mentoria de carreira, não só no desenvolvimento de transições, como de melhoria de performance mesmo, né? Então, você tem um líder lá que ele está um pouco desalinhado com os valores que a empresa quer, mas uma pessoa que tem um progresso dentro da empresa desenhada. As empresas me contratam para acompanhar esse desenvolvimento desse líder para que ele consiga conquistar a posição que a empresa almeja. Aí eu falo isso de desenvolvimento mesmo dessa De pessoa no cada. perfil de cargo. Hoje eu forneço conteúdos educativos, lúdicos. Então, tudo que me faltou como executiva da área de meio ambiente, saúde e segurança, ou seja, quando eu estava dentro do CLT e não encontrava essas estratégias no mercado, hoje eu forneço através do meu instituto. Então, eu tenho gamificação, tudo muito personalizado. Porque dentro do negócio, quando eu estava lá no CLT, as pessoas vinham com uma solução pronta que não era o que eu precisava. E muitas vezes eu pegava porque não tinha outra alternativa, mas eu nunca conseguia performar naquela solução 100%. Hoje eu sigo metodologias, sigo regulatórios, mas eu desenho o melhor modelo de cultura para aquela empresa. Então, às vezes, eu pego um cliente que é muito pequeno, eu tenho as melhores soluções tecnológicas no mercado para fazer uma avaliação de acidente, por exemplo, acidente do trabalho. Mas aquele cliente precisa da melhor tecnologia, para ele às vezes funciona um formulário simples, por causa do nível de mão de obra dele, que um bate-papo numa sala registrado já vai resolver o problema dos acidentes da empresa dele. E fala pra gente alguns acidentes assim que tu consegue diminuir, que ocorrem quando a pessoa volta para casa, que eu fiquei interessada. O que acontece que Olha, hoje existem, na verdade, vários acidentes, né? A gente está exposto a situações perigosas o tempo todo. Então, eletricidade é um acidente que ele acontece, choques elétricos dentro da nossa casa. Se você, eu, por exemplo, tomei um choque uma vez, estava no hotel, eu fui pegar o fio da TV para tirar e colocar o secador de cabelo. Quando eu peguei nesse fio, ele não tinha o plug de proteção. Então ele estava somente com os fios encaixados. Então eu tinha saído do banho, eu estava úmida. Quando eu peguei naquele fio com os fios expostos, o fio grudou na palma da minha mão e me deu um choque. Um choque de 127 volts. Esse choque mata pessoas. Essa, Nossa. essa, essa carga elétrica mata pessoas. Então, esse choque elétrico, fruto de uma eletricidade, ele está dentro das empresas e ele está dentro das nossas casas. O meu trabalho é fazer essa pessoa enxergar isso como uma fonte de perigo e o comportamento dela como ser humano e o comportamento da empresa também contra esse ser humano ser associado a ações que vão evitar. Então, eletricidades dentro da empresa, colocar, né, instalar condições de bloqueio de energia, de fontes perigosas. Então, dar o treinamento funcionário. Se eu tenho aqui um fio, qual é a minha preocupação como ser humano para não relar nesse fio? E por outro lado, eu falo para a empresa, se eu quiser tomar um choque nessa tomada, por que eu consigo tomar esse choque? Porque se você tem uma resposta de que eu consigo, você tem que proteger a tomada do meu erro humano, porque errar é humano.
E aí eu vou lá, por exemplo, eu nunca, por que que eu peguei o fio da tomada atrás da TV sem me preocupar? Porque eu presumi, que é um fator psicossocial, eu presumi que estava com o plug. Quando a minha ação depois desse choque é nunca relar direto. Eu olho, mas porque eu me machuquei. Nas empresas, eu não posso esperar com que a Karen olhe o fio da tomada. As empresas têm que garantir que o fio da tomada está protegido contra o não olhar da Karen. Então, hoje eu trabalho trazendo esse momento para as empresas, né, essa insegurança. Então, assim, quais são os pontos inseguros que o erro humano pode acontecer? Porque o funcionário tem que saber, ele não tem que saber, porque ele é humano. O humano erra. O melhor funcionário na minha carreira de 24 anos perdeu todos os dedos na minha frente, numa serra circular de bancada. Ele estava cortando uma chapinha e ele falou: não põe o dedo aqui que você vai se cortar. Ele olhou para o lado e colocou a mão inteira. Ele falou para ti que não era Falou pra ti. para o funcionário que estava na minha frente. Eu peguei os dedos dele do chão. E eu estava no começo da carreira de segurança do trabalho. Então, assim, ele tinha 24 anos de experiência, nunca se acidentou. E ele olhou para o funcionário que estava em aprendizado e falou: não põe a mão aqui porque é perigoso. Ele olhou para o lado e colocou a mão. Jesus. Olhou para o lado e colocou a mão e perdeu todos os dedos, irreversível. E qual é o maior trauma? Para quem viu isso acontecer. Porque é impossível a dor do outro não nos comover em nada. As empresas que só punem o erro humano não vão evoluir na sua cultura. Hoje meu trabalho é fazer ela enxergar para essa insegurança que existe o tempo todo. Porque se tem ser humano, tem insegurança. O que as empresas precisam fazer é, se ele pode errar, o que eu faço para ele? Se ele errar, ele não se machuque. Que é Tanto, né? tanto, exatamente, Que Jo. é. Então, assim, tem inúmeros erros, né? Inúmeras situações inseguras. A gente tem eletricidade, a gente trabalha em altura, a gente tem pisos escorregadios, inúmeros, né? Proteção de equipamentos, eh, sistemas elétricos, tem muitos erros. E hoje as empresas, algumas, não todas, graças a Deus os meus clientes já estão em outra fase, elas estão olhando para essa situação de investir em ambientes inseguros para que eles se tornem o mais seguro possível. Com o fator humano, é impossível de você falar que existe zero risco, porque essa relação com a condição perigosa, ela vai existir com o fator humano. Mas o quanto a gente, como empresa, pode investir para diminuir essa preocupação para as pessoas. Porque voltar para casa ainda é o maior bem que as empresas podem dar de benefício para as pessoas, né? Interessantíssimo. Karen, a nossa Cris lá do Grupo Braco, ela fez algumas perguntas para gente aqui. Vou ler para a gente. Obrigado, Cris. Cris é ótima, as perguntas dela são super longas, a gente precisa até de um dicionário para entender. Mas... Quais são os principais desafios de segurança que as mães enfrentam ao retornar ao trabalho após a maternidade? Eu acho que tu já explicou bem essa parte, né? Existe uma preocupação que a gente pode dividir assim, a mãe dentro de casa, ela tem inúmeras inseguranças de colocar em risco a própria criança, né? Então hoje a família, quando recebe uma criança, e não só mulher, né? Porque tem muito pai sendo mãe, né? Tem hoje a diversidade e inclusão, tem casais do mesmo sexo decidindo por ter filhos. Mas a primeira insegurança é como a gente torna um ambiente familiar, casa, seguro. A gente começa a proteger tudo, começa a tirar tudo do lugar, coloca as quinas, né? Eu tenho piscina em casa, então hoje, por exemplo, a discussão com meu marido ontem foi, nós temos uma escada em casa que nós não tínhamos na primeira filha. E nós temos uma bebê que daqui a pouco vai estar gatinhando. Qual que é o risco dela com a escada? Temos piscina em casa, o que que a gente faz? Será que ela vai ser? A minha primeira filha nem chegava perto de piscina. Eu tenho muitos casos de pessoas próximas que perderam seus filhos afogados. A minha babá, por exemplo, já se afogou quando era criança, tem um trauma enorme. Então, como que a gente pode proteger a nossa casa dessas situações perigosas que os nossos filhos ainda não conseguem? Então, tem essa insegurança em casa que a gente tem que ajudar e promover um ambiente seguro. Quando a gente vai para o trabalho, será que eu vou dar conta, né? Então, a gente se vê muito sozinha de novo, muito sobrecarregada, se sente uma péssima mãe. Quando eu saí de casa, é uma coisa que eu falo muito, Jo, eu fui viajar faz 15 dias a trabalho, com uma bebê de 2 meses e meio, né?
E aí o pessoal me pergunta todos os dias ainda: você não se sente mal por isso? Não, eu não me sinto. Por quê? Primeira coisa, eu reforcei a rede de apoio em casa. Então tinha sogra, sogro, babá, tinha cinco adultos para cuidar de uma bebê de 2 meses. O que eu fui fazer lá? Então a nossa insegurança é a gente ter a certeza do que a gente está fazendo é o nosso melhor. Então o que eu fui fazer nessa viagem longe? Era Belém do Pará. Peito, eu precisei cuidar do peito para tirar o leite nesse período, né? Então o que eu estou fazendo é para o meu bem? É. Então eu vou focar naquilo. Então sair de casa para trabalhar é uma necessidade dessa mãe, é uma coisa que dá prazer para a mãe. Eu não me vejo sem trabalho. Então uma mulher, eu falo isso colocando amor nas minhas palavras. Uma mulher que vive só da maternidade e ela trabalhava antes disso, ela enlouquece. Então a gente precisa ter um autocuidado para essa mulher. Então essa insegurança é cuidado, essa mulher precisa ter um tempo para ela precisa se sentir bonita. Eu engordei 18 quilos na segunda gestação, 30 na primeira. Uma pessoa que era fisiculturista, isso para mim é péssimo. Minha autoestima estava lá no chão, ninguém precisava olhar para mim, eu já me sentia feia por natureza. Eu precisava de um tempo para me cuidar de novo, né? Porque amamentar, por exemplo, você não pode fazer botox, pode fazer cabelo, pode fazer um monte de coisa. Então, como eu me sinto bem? Me cuidando. Então, uma das inseguranças é, será que eu sou a mesma mulher de antigamente? Não. Você nunca mais vai ser a mesma, esquece. Eu nunca mais tive o tempo que eu tinha para mim. Mas a decisão de ser mãe era tão importante na minha vida que eu não tô nem aí para esse tempo que eu perdi, eu ganhei de outra forma isso. E se resguardar, né, desses cuidados que a mulher precisa ter. Então, no trabalho, focar no trabalho, ter condição de ver a família. Então, câmeras. Eu fui viajar, eu desinstalei as câmeras. Eu falei, eu não quero ver meus filhos chorando, isso vai fazer mal para mim. Quando eu voltei, eu falei, eu só quero saber se está tudo bem. Porque eu preciso focar no que eu fui fazer. Então, é uma decisão estar lá, tá tudo bem, tá tudo seguro. Então, foca no que tem que ser feito. Isso me deixa mais segura para continuar fazendo. Mas obrigado pela pergunta. Vamos lá. Como a insegurança emocional e psicológica pode afetar o desempenho no trabalho das mães? Total, total, Jô. Sim, ó. Eu falei, eu tive 40 dias. Minha primeira gestação eu não pude amamentar. Eu tive mastite, fui internada e tive que secar o leite. Eu vivi um luto por 6 meses. Toda mulher que eu via amamentando me fazia mal. Eu precisei procurar ajuda. Eu precisei buscar ajuda de psicólogos para entender que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer para o meu controle. Porque assim, nossa, mas está dando mamadeira? Nasce uma mãe, nasce uma condenação, nasce uma culpa. Todo mundo acha que você está fazendo o pior do mundo. A decisão é sua, ninguém tem que opinar na sua maternidade. Na segunda filha, eu tive problema também para amamentar. Então, eu tive 40 dias de muito sofrimento. Eu brinco que a gente conjugou o verbo chorar na minha casa. Eu choro, tu choras, nós choramos, vou chorar. Meu marido chorava, minha babá chorava, a mulher que ajuda em casa chorava. Ela falava, Karen, você está sofrendo demais. Minha funcionária chorava, porque fazia reunião comigo e eu estava ali chorando, não conseguia, porque era muita dor. Eu precisei de ajuda de novo. Eu tive bons médicos do lado. Eu tive. A dor por quê? Porque amamentar dói. Jô, eu tive. Toda mulher sofre nos 15 primeiros dias. Isso é assim. A pesquisa próxima que eu fiz, 99% tem problemas nos 15 primeiros dias para amamentar. O bico, ele fica fissurado, ele fica machucado. Então, imagina, você tem uma parte do seio esfolada e uma criança mamando 24 horas por dia no machucado. Imagina um machucado sangrando e uma criança mamando. Até essa pega que eles chamam corrigir é 15 dias. São 15 dias. Só que o meu caso, depois que deu os 15 dias, eu tive mastite, que é uma inflamação no duto do leite. Imagina um caminhão passando em cima de você na carne viva. Essa é a dor que você sente. Aí eu entrei com antibiótico. Quando eu sarei da mastite, eu tive candidíase mamária. Candidíase que a mulher tem, imagina isso no seio. Não cicatriza o seio. Então o meu seio, ele estava na carne viva por 40 dias. Eu chorava muito de dor. E eu querendo amamentar. Porque o que uma mulher faz? A Cacelico mesmo, ela teve o mesmo que eu, ela parou de amamentar. Né? Ela teve o recém-nascido. Eu queria amamentar. Era uma decisão, não era uma ação, era uma decisão. Ia dar certo, em algum momento ia. Mas para isso eu acabei com o meu emocional. Então eu chorava muito, eu me sentia culpada por estar sentindo dor.
Eu me sentia culpada que o bebê estava ali. Aí, por exemplo, imagina essa mãe, ela vai pesar o bebê, ela tá passando por tudo isso e o bebê não ganha peso. Ela quer se matar. Ela quer se matar. Eu, no meu caso, o que fez eu passar por esse período de saúde mental foi, primeiro, o meu marido, ele me deu um suporte muito positivo. Ele, o tempo todo, não mediu recursos, inclusive financeiro, para o meu bem-estar. Então, eu tive babá, empregada, médica, pediatra, consultora de amamentação e laser terapia. Nossa! Eu estava uma princesa, eu só precisava conseguir amamentar sem dor. Eu estava um bagaço, minha bebê estava perfeita, mas tudo isso me ajudando. Então tem que ter um recurso. Por isso que eu falo, Ju, eu sou muito privilegiada. E o tempo todo ele falava para mim: você quer continuar? Eu estou com você. Não fazia aquela pressão de tipo, outras pessoas vinham dar opinião: seca o leite, você não precisa passar por isso. Mas ninguém sabia que era um bem-estar meu, era o meu sonho, era a minha vontade. Então, você ter essa rede de apoio que cala, mas apoia, cala. Então, assim, o que você precisa agora? Você quer tomar um banho? Daqui o bebê. Você quer comer uma comida? Tá aqui a comida. Não é assim, você tem que comer isso, você tem que fazer isso. Isso atrapalha demais uma mulher. E então, eu tive essa rede de apoio e esses médicos. Os médicos, eles foram muito claros, assim. Eu tive médicos nesse processo que falou, toma o remédio e seca o leite. Não quis saber a minha opinião. Falou, seca que vai ser melhor, a criança vai nascer bem, vai crescer bem. Outras médicas falou assim, ó, vamos tentar desse jeito. Ó, vem cá, relaxa o ombro. Eu lembro que o que eu mais ouvia na amamentação é relaxa. Porque doía tanto que eu amamentava assim, ó. Aquela fotinho que a gente vê, não existiu em mim, não. Agora existe. Agora eu pareço aquele macaquinho, né? Minha filha puxa o seio e solta, puxa, solta. E é lindo, porque hoje eu estou vivendo a amamentação, que é uma bebê sorrindo no peito e uma mãe sorrindo para amamentar. Antes era uma bebê sorrindo e uma mãe chorando. Então, essa saúde mental, ela precisa muito da ajuda certa no momento certo. Obrigada sobre essa explicação A de... Ju tá quietinha, Eu que eu tô acho que eu tô chocada. falando demais. Terceira pergunta: quais recursos ou soluções podem ajudar as mães a se sentirem mais seguras ao conciliar carreira e maternidade? Vamos passar algumas dicas práticas para as mães. A gestão do tempo, né? Então, ter uma rede de apoio que vai ajudar nessa agenda, definir estabelecer uma rotina muito precisa. Então, eu, por exemplo, se você falar comigo entre 6 e 7h30 da manhã, eu não respondo o telefone nem o WhatsApp. Eu estou na rotina do rush em casa. Um dá banho, o outro dá mamadeira, o outro troca para ir para a escola. Então, ter uma rotina estabelecida e dentro das empresas ter uma flexibilidade na agenda dessa mulher. Então, a gente fala assim, tem muitas salas de lactação dentro das empresas. Recentemente fui visitar uma empresa e ela falou assim, vem cá conhecer nossa sala de amamentação. Só que imagina, a sala é no canto, no final da empresa, aí acendem a luz para você ficar lá e te dão uma bomba na tomada e depois que você tira o leite você põe na geladeira. É incrível isso. Só que te colocam lá no final, sozinha, isolada, enquanto todo mundo na mesa está vendo que você está lá tirando leite, está falando, nossa, ela veio trabalhar, mas não para de tirar o leite? Eu tiro leite cada 1h30. Imagina eu ter que ir nessa sala lá no final da empresa, cada 1h30. A sala é incrível, mas hoje, por exemplo, existem recursos que a mãe pode tirar o leite trabalhando. Então, são bombas sem fios que tem um reservatório de leite, a mãe põe ali e continua trabalhando, não precisa passar por esse período de sair do local. Bombas de leite. Bombas de leite E sem ela fio. coloca antes de trabalhar? Coloca na hora que o bebê, porque é biológico, né? Então, depende dessa criança, mas no meu caso, a cada 1h30, 2 horas, o meu peito enche. Eu ponho a bomba, ela fica 40 minutos, que é o tempo que o bebê mama, tiro o leite, eu vou na sala de amamentação, tiro o leite, ponho na geladeira e volto para o meu ambiente de trabalho. Não preciso ficar isolada. Então, hoje as empresas deveriam investir nesse recurso, ou a própria mãe, investir em recursos que tira o menos possível, ou vamos falar de diferente, né? O recurso que a isola o menos possível do ambiente de trabalho. Para se sentir melhor, conversar. Você nem percebe que você está com a bomba. Então, são recursos que nós poderíamos investir para a gente se sentir melhor, né? E ter uma agenda sua, um tempo seu, que seja 10 minutos para não fazer nada, né? Ler um livro ou se espiritualizar. Basicamente é isso.
Como você vê o futuro das mulheres no mercado de trabalho, especialmente as mães, né? Porque hoje nosso assunto aqui é maternidade. E quais as mudanças que seriam necessárias em todo o nosso contexto empresarial para essas mães se sentirem bem dentro das empresas? Jo, eu vou responder na minha opinião, assim, se eu estivesse olhando para o futuro das minhas filhas, né? Hoje a mulher ela está muito mais munida de informação, não é qualquer tipo de ambiente que ela aceita, né? As mulheres hoje elas saem com mais facilidades dos ambientes onde elas não se sentem melhores porque elas sabem da sua capacidade. Então, as empresas que vão reter essas mulheres do futuro são empresas que têm uma jornada flexível, né? Que têm um processo educativo instalado, ou seja, eu posso ter vários homens ali, mas eles precisam entender vamos falar assim, a mulher como um todo. Essa mulher, ela tem momentos que ela vai trabalhar melhor de casa, né? Vai ter que ter essa jornada flexível. Esses programas de conscientização do ambiente de trabalho, tanto para a mãe quanto para o líder, é extremamente importante. Eu vejo que as mulheres estão assumindo posições de lideranças, e essas posições de liderança trazem melhores benefícios para suas vidas, ou seja, uma mulher melhor remunerada ajuda a movimentar uma cadeia, que é o que eu disse, eu tenho uma rede de apoio privilegiada, mas são outras mães, né? Eu emprego mães que empregam outras mães para gerar esse mercado de trabalho. Então, munidas de informações da nossa capacidade, essas empresas acolhendo essa mulher de forma mais flexível e dando oportunidade para elas crescerem na carreira, elas com certeza vão levar essas empresas em melhores resultados, né? Vão performar melhor, porque elas vão ter melhores condições de trabalho. Uma mulher muito bem resolvida, ela performa bem em qualquer outro ambiente, né? Eu quero um futuro onde minha filha se sinta capaz, seja valorizada pela sua capacidade e tenha a flexibilidade de ter o equilíbrio emocional suficiente para que ela performe bem em qualquer pilar que ela for. Karen, nosso tempo aqui já acabou. Já passou a Só eu plaquinha dos 40 minutos, passou muito rápido. A gente precisa marcar uma outra vai ter. entrevista, por A Jo, favor. você vai pro meu canal também. Muito obrigada pela oportunidade. Mas antes de mais nada, passa os teus contatos, se o pessoal quiser te contratar para fazer uma mentoria nas empresas, aonde o pessoal te encontra? Nós temos o canal da empresa, que é o www.agenteeduca.com. Nós também temos nossa rede social, que é no Agente Educa, no Instagram, e Agente Educa no LinkedIn. E para encontrar a Karen, eu estou muito forte no LinkedIn, que é Karen Volpato, ou no Instagram como Karen_Volpato. A gente vai colocar todos os linkinhos, né? A gente vê na... Karen, muito obrigada pela tua presença. Jo. Muito obrigada que tu veio de Jundiaí aqui para nos prestigiar. Sim, de Jundiaí, porque vale muito a pena, é um assunto que eu gosto muito. Fiquei muito feliz de conhecer um pouquinho do seu canal, da sua história, e eu espero que a gente possa continuar. Muito obrigada. Seja bem-vinda à minha vida. Obrigada. E esse foi mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças. E hoje aqui com a Super Karen, a Super Mulher Maravilha, falando sobre insegurança.